Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 12 de setembro. Hoje é terça-feira, amados irmãos e irmãs, e nessa 23ª semana do Tempo Comum, a Igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória do Santíssimo Nome de Maria. Peçamos ao Deus da vida, amados irmãos e irmãs, que por meio desta grande serva do Senhor, possamos fazer tudo conforme a palavra de Deus. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração. Ao descer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos, e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato dessa memória. A memória do nome de Maria teve sua origem na Espanha, onde era celebrada já no século XVI. Em 1683, o bem-aventurado Papa Inocêncio XI a estendeu para toda a Igreja, e São Pio X, em 1911, fixou-a em 12 de setembro. Nas palavras do prefácio mariano, os fiéis, cujos lábios ressoam frequentemente o nome da Virgem, olham para ela como estrela luminosa, a invocam nos perigos como mãe e com segura esperança recorrem a ela nas necessidades. Então, o nome é, de fato, amados irmãos e irmãs, aquele que revela a nossa identidade, revela quem somos. Maria, Mãe de Deus e nossa, possa sempre nos guardar, nos proteger, nos encaminhar ao seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Que o Deus da vida nos ajude, nos conceda esta graça. Amados irmãos e irmãs, também na primeira leitura contamos com o texto da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos de 6 a 15. E esta palavra nos convida então a refletir. Assim como aceitastes a Cristo Jesus como Senhor, assim continuai a guiar-vos por Ele, enraizados nele e edificados sobre Ele, apoiados na fé que vos foi ensinada, dando-lhe muitas ações de graças. Então somos convidados, amados irmãos e irmãs, a seguir
continuar caminhando enraizados na fé de nosso Senhor Jesus Cristo, dando graças por tudo aquilo que Ele realiza em favor a cada um de nós. O Salmo 144 traz como resposta: o Senhor é muito bom para com todos. Então, o Deus da vida, amados irmãos e irmãs, é bom para com todos nós. Para com todos nós. E antes de ainda aprofundarmos um pouquinho o Santo Evangelho, vamos entender um pouquinho o significado do nome de Maria. Porque nós, amados irmãos e irmãs, santificamos o Santíssimo Nome de Maria. O significado do nome de Maria tem origem hebraica. Maria significa Senhora, soberana, vidente ou apura. Segundo o dicionário de nomes próprios, é um nome de origem, então, que remonta à origem hebraica, e que do hebraico vem, então, da raiz Miriam, que significa Senhora, soberana. Amados irmãos e irmãs, e hoje a Igreja de fato proclama ela como Rainha, Senhora, soberana, sobretudo de nossos corações. Por fim, o Santo Evangelho, amados irmãos e irmãs que acabamos de ouvir, ele nos convida de fato a essa reflexão de um Deus que chama, de um Deus que nos convida a segui-lo. Nós temos a eleição dos 12 apóstolos, ou seja, os bispos da Igreja, ali os primeiros bispos, que são responsáveis em anunciar e testemunhar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, no segundo momento, continua a dizer: Jesus cuida de todos os que vão ao encontro dele. Assim, hoje em dia, também a Igreja é convidada, amados irmãos e irmãs, a cuidar, a curar, a proteger, a anunciar, a conduzir de fato a este encontro mais profundo, a este encontro mais cristalino de fato com a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A isso nós chamamos de querigma, primeiro anúncio, que é de fato o tesouro maior da Igreja. A Igreja que convida aqueles que ainda não conhecem a conhecer, a amar e se encantar, e aqueles que o conhecem muitas vezes a reanimar, reacender a chama do amor para esse caminho, para essa vivência. O que nós precisamos entender que no coração humano, amados irmãos e irmãs, um coração marcado por inúmeras realidades vazias, vamos assim dizer, não se tem como preencher o vazio do coração humano com realidades sumamente vazias. Mas nós precisamos, de fato, do grandioso, do santíssimo e do incomparável amor de Deus em nossa vida, para que possamos assim, de fato, seguir, proclamar e ter a vida enraizada em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.